Invincible. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Bungo Stray Dogs. E a Sagiri mais uma vez fez um baita capítulo. O capítulo começa onde exatamente terminou o anterior, onde o Dazai fala pro Atsushi pensar bem, pois a solução de voltar no passado é o que faz as pessoas meio que pensarem para se lembrar do passado. Bom, o Atsushi, que estava inicialmente assustado, logo se recompõe, se levanta e nisso um turbilhão meio que passa e de repente o Atsushi é teletransportado para a agência. O Dazai fala que a distância não importa para a quarta dimensão. Para chegar do ponto A ao ponto B, na qual ele usa como exemplo uma folha, ele pergunta o que deve ser feito. Atsushi responde que é seguir na linha reta. E o Dazai fala que tá certo, mas como eles estão na quarta dimensão, ele simplesmente dobra a folha, pois é possível acessar todos os lugares aí e atacar no ponto de origem, que é o Amenegozen. O Atsushi pergunta se o Dazai vai fazer o mesmo. E o Dazai, se entendeu, vamos voar. E é isso que acontece, eles meio que voam e são teletransportados para o momento onde o Dazai encontra o Akutagawa pela primeira vez. E a gente vê mais uma vez o Dazai da máfia do Porto, e isso nos faz lembrar o quão sombrio ele é. O Dazai da máfia do Porto meio que quer recrutar o Akutagawa para a máfia do Porto. E voltando justamente pro Akutagawa, ele tá vendo o Atsushi virar bolinhas. E o Akutagawa tá se perguntando por que o Atsushi o protegeu. Mas ele volta já encarando meio como Amenegozen e ele se lembra do momento do Dazai o recrutando para a máfia do Porto. E ele se pergunta por que ele tá se lembrando disso justamente agora. E nisso temos uma extensão do flashback do Akutagawa, onde meio que tava lá o Akutagawa criança, que meio que odiava esse mundo por deixar os seus amigos morrerem. E queria ter vingança por ter nascido desse mundo. E daí ele se encontra com o Dazai, e o Dazai fala que se ele estiver preparado, ele vai dar tudo. Tudo que o Akutagawa quer. E nisso o pequeno Akutagawa se pergunta o que ele quer. E isso leva a ele falar aquela frase que a gente viu meio que bem no início, quase meio que nos meados do fim do primeiro tempo, meio que desse arco meio que maluco que o Fyodor fez. Ele pergunta ao Dazai se ele o daria uma razão para viver. Será que você pode me dar uma única razão para viver? Sim, é claro que posso. E após o Dazai meio que dizer que ele daria meio que uma razão para que o Akutagawa vivesse, o menino simplesmente grita e chora. E o Atsushi vai olhando isso com um estado de pena. E, gente, eu acho muito da hora essa parte do Atsushi vendo meio que o passado do Akutagawa através meio que das lembranças. Pois, apesar deles terem mentalidades diferentes, eles têm algumas coisas em comum. E um exemplo é o fato deles terem sido abusados. O Atsushi tem o diretor do orfanato e o Akutagawa tinha o Dazai, que meio que é meio que a figura do diretor do orfanato para ele. Algo que é comprovado quando o Atsushi logo em seguida vê uma memória do Akutagawa sendo meio que chutado violentamente pelo Dazai, porque ele tava demorando muito para ativar sua habilidade e que assim não vai sobreviver na organização. E também essa cena meio que faz com que o Atsushi veja a diferença do Dazai que ele conhece e do Dazai que era da máfia do Porto. E nisso tem mais cenas meio que do passado do Akutagawa, onde ele não sentia dor, pois foi o Dazai que deu uma razão para ele viver. Mas após a morte do Odazaku, que inclusive foi ilustrada aqui no mangá, o Dazai desapareceu sem nenhuma razão. E quando se reencontraram, já tinha um novo subordinado, que era o Atsushi. E meio que nas lembranças do Akutagawa, o Dazai por algum motivo estava fazendo uma pose bissexual. E ainda insinuar que o seu novo subordinado é melhor do que o Akutagawa. E isso deixou o Akutagawa pistola, pois ao se sentir humilhado e ressentido, ele temeu que nunca seria aceito. Isso motivou seu coração e apostou tudo em acabar com o Atsushi,
E nisso já temos os momentos que a gente já conhece dessa dupla. Da primeira luta, meio que mano a mano no pessoalmente do Atsushi contra o Akutagawa, bem no final da primeira temporada. Os eventos da guilda, da caçada do Casa do Rato da Morte, do arco do Fukuchi e da morte meio que do Akutagawa. Após o Atsushi ver todas as lembranças, o Atsushi, o Dazai, chegou em vários portões meio que de oriental, zodíaco. Que meio que esses portões vermelhos aí são toris. O tori meio que é normalmente encontrado em um santuário shintoísta, a qual simbolicamente é a criação do Budano para o sagrado. Ou seja, o Atsushi vai virar um deus. E após várias toris, tá lá meio que um grande portão, na qual é onde está meio que o corpo verdadeiro do deus. A Atsushi vê que é um portão grande e tá completamente selado. A Atsushi tenta mover, mas ela é muito pesada e não consegue se mover. E nisso a Atsushi olha para trás quando ouve um choro e era do mini Atsushi. A gente vê mais uma vez o maldito diretor meio que xingando o bebê. O bullying que o Asagiri tem com crianças é inacreditável. Bom, essas imagens já somem e o Dazai fala que ele só pode trazer o Atsushi até aqui. O Atsushi agradece meio que o Dazai, já que ele não seguiria aí. E o Dazai fala, olha, fui eu que te chamei pra agência. Então é o mínimo, ele pode até te trazer daqui. E o Atsushi fica quieto, mas ele fala, não, você não é o Dazai. E nisso o Dazai começa a desaparecer. E o Atsushi meio que começa a falar que por conta da habilidade não mais humano, que anula poderes, ele não poderia se tornar uma ilusão e falar com ele. E às vezes ele não se comportava feito Dazai. E nisso o Atsushi fala, você achou que eu não te ouviria enquanto estivesse nessa forma, não achou? E nisso o Dazai se transforma em outra forma. E aí o Atsushi conclui, tem razão, diretor. E nisso vemos que é o diretor do orfanato. Sim, o cara tá morto e agora aparece como uma... Ele mais uma vez reaparece como uma alucinação. Só que esse também não é o diretor. Pois o Atsushi sabe que quando meio que a ilusão do diretor só desapareceu, quando ele decidiu se tornar mais forte. E daí foi assim que começou a ver o Dazai. Bom, o diretor fala que esse é o único jeito, já que meio que o Atsushi, ele não tem direito de falar com ele. E nisso tem um duplo plot twist, pois, na verdade... essas ilusões, o diretor e o Dazai que a gente está vendo agora, na verdade, são produto da habilidade do quê? Para fundo! Ninguém meio que se toca. Quem é o quê? Tipo, o pessoal meio que nem lembra. Mas para os fãs hardcore, incluindo eu, nós sabemos quem é o quê. O quê é aquela criança encapetada que apareceu na segunda temporada, durante a guerra da guilda. E essa criança meio que foi selada pela própria Máfia do Ponto devido à sua habilidade, o Groga Magma, até ser muito perigosa. Brinca, brinca do quê? Passear é tão gostoso. Achei! Ei, senhor! Brinca um pouquinho comigo. E aí eu me pergunto, por que a habilidade do que meio que continuou no Atsushi? Isso eu vou deixar na parte das teorias. Vou falar do que meio que mais tarde, mas eu acho meio que o efeito, devido ao Atsushi ter sido abusado ao longo da sua vida, deve ter um efeito prolongado. O diretor até meio que confirma que o verdadeiro eu dele meio que já tá morto. E nisso o Atsushi já meio que já passa pelo diretor para abrir a porta sozinho. Bom, Atsushi reúne todas as suas forcinhas de ser um tigrinho e tenta empurrar a porta com todas as suas forças. Mas a porta não tá cedendo. Mas se ele não derrotar o deus que tá lá fora, ele não poderá salvar todo mundo. E então, num ato inesperado, o diretor ajuda o Atsushi a abrir a porta. E nisso temos a redenção dele. Porque esse aí não é o diretor de verdade. Então o Atsushi mais uma vez tenta empurrar a porta com força com a ajuda do diretor. E o portão finalmente abre. E aí o capítulo se encerra. Eu quero agora! Agora vamos pra minha parte favorita, teorizar. Bom, eu não vou teorizar o que tem meio que pro outro lado da porta, porque vai que meio que o Asagiri meio que mete uma louca. Mas eu vou teorizar sobre o quê? Bom, com certeza meio que o efeito que é do poder do Geo, do Groga Magma, deve ter meio que prolongado mais no Atsushi, devido aos traumas que ele tá tendo. Mas justamente pela menção do que a gente
pergunta: será que essa criança vai voltar? Pois eu tenho uma possibilidade que talvez seja boa. Eu acredito que após esse arco, o Q vai ter um destaque. Aposto que o Q vai ser liberado de novo, mas talvez por negligência do povo. Bom, o pirralhinho pode estar meio que entediado porque não tem ninguém para brincar com ele. E nisso o Mori pode ter uma ideia de concretar alguém que possa servir de parceiro de brincadeira do Q. E esse alguém seria Nikolai Gogol. Ah, não! Acabei de perceber, eu não tenho a quarta! O que eu faço agora? Ei, você tem alguma ideia aí? Ah, isso é o que chamam de imprevisto! Para, cara! Eu acho que o Q e o Nikolai podem fazer uma dupla muito interessante, pois ambos são dois cidadãos quebrados. O Nikolai, coitado, meio que acabou de se livrar do seu relacionamento abusivo com o Fyodor, mas meio que ele tá se sentindo triste. E no caso do Q é pior, pois estamos falando de uma criança. E tem a parte dele ser sádico, mas ele odeia sua habilidade. E ele sofreu tortura psicológica e física meio que no arco da guilda. Então faz mais sentido juntar um louco com alguém mais louco ainda. Bom, tirando essa teoria, eu achei muito bom esse capítulo, pois a Sagiri, mais uma vez, fez um ótimo desenvolvimento de personagem pro Atsushi e pro Akutagawa. Principalmente pro Atsushi, porque tadinho, ele tava sendo apagado. E olha que ele é o protagonista. Esse foi o capítulo 122 de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Que eu muito busy, fui.